Olá a todos! Hoje vamos desvendar uma faceta de Tóquio que costuma ficar escondida dos guias turísticos e da mídia glamourosa. Vamos mergulhar no submundo sombrio da cidade. Tóquio, conhecida por sua tecnologia de ponta e cultura rica, também abriga um lado menos discutido, um lado obscuro. Sob as ruas movimentadas e arranha-céus imponentes, existe uma rede subterrânea onde proliferam atividades ilícitas. Em Tóquio, a influência em declínio de grupos criminosos tradicionais, como a Yakuza, abriu caminho para uma nova geração de criminosos. Estrangeiros com dinheiro e poder se tornaram os novos rostos desse mercado negro, traficando drogas como êxtase, metanfetamina e cocaína. As rígidas leis antidrogas do país parecem apenas tornar o comércio mais lucrativo e os riscos mais altos. A demanda por narcóticos em Tóquio é impulsionada por uma clientela de alto nível, profissionais do mercado financeiro, advogados, banqueiros. É essa demanda que alimenta uma indústria próspera, ainda que ilícita. Apesar das penas severas, os traficantes operam com um nível surpreendente de sofisticação, usando comunicações criptografadas e encontros clandestinos para escapar da polícia. Imaginem, no coração desta cidade ultramoderna, um próspero mercado de drogas, protegido pela relutância do Japão em extraditar criminosos e por uma força policial que parece mal equipada para lidar com essas redes sofisticadas. É um contraste gritante com a Tóquio que pensamos conhecer, não é? A cidade que nos traz cerejeiras de tirar o fôlego, e tecnologia inovadora também lida com problemas tão complexos e intrincados quanto seus mapas de metrô. Este lado obscuro de Tóquio, com suas apostas altas e riscos elevados, conta a história de uma cidade em constante evolução, lutando entre manter a ordem e sucumbir ao caos. É um lembrete de que toda cidade tem suas sombras, mesmo uma tão vibrante e aparentemente transparente como Tóquio. Vamos descobrir a história da ilha Watakano, outrora conhecida como a Ilha da Prostituição do Japão. Imaginem comigo, são os fins da década de 1970, e a apenas 3 minutos de barco da ilha principal do Japão, encontramos Watakano, um lugar que transformou o vício numa potência econômica. No seu auge, esta pequena ilha, com apenas 1,5 km, era um centro movimentado onde um quarto dos seus 270 residentes eram profissionais do sexo. Sei o que estão a pensar. Como é que isto aconteceu? Bem, Watakano nem sempre esteve ligada ao comércio sexual. Originalmente, durante o período Edo, servia de abrigo para marinheiros. Esta pequena paragem evoluiu gradualmente à medida que os residentes começaram a oferecer serviços mais diversificados. A economia local florescia. Estamos a falar de profissionais do sexo que, na década de 1980, podiam ganhar até 2 milhões de ienes por mês, o equivalente a cerca de 26 mil dólares hoje em dia. Mas não eram apenas as profissionais do sexo que prosperavam. Toda a comunidade beneficiava desta indústria invulgar. Havia mercearias, cafés, até condomínios, tudo sustentado por este negócio. No entanto, como todas as coisas boas, chegou ao fim. A bolha econômica rebentou no início dos anos 90. As viagens luxuosas financiadas por empresas diminuíram, e os grandes gastadores deixaram de aparecer. Hoje, o Watakano é uma sombra do que foi, com bares vazios e ruas silenciosas, um lembrete duro do seu passado vibrante e da sua subsequente decadência. É uma história de prosperidade construída sobre bases precárias, refletindo uma época em que o ganho econômico ofuscava os dilemas morais. Agora é apenas uma memória, ecoando pelos corredores vazios de Watakano. Este conto não é apenas sobre uma ilha, é um reflexo das complexidades das necessidades humanas, da economia e da inevitável mudança que o tempo traz. Bem, peguem seus hashes, porque hoje vou mergulhar nos segredos por trás de uma das tradições culinárias mais fascinantes do mundo. Primeiramente, o que importa são os ingredientes. A culinária japonesa valoriza a qualidade e a sazonalidade. Dos frutos do mar mais frescos ao uso de itens únicos como o katsuobushi, atum bonito seco, fermentado e defumado, esses ingredientes não são apenas comida, são um testemunho da rica herança cultural e da abundância natural do Japão. Agora, vamos falar sobre técnica. Já ouviram falar de umami?
Esse quinto sabor, apreciado mundialmente, é a base da culinária japonesa. Ele é alcançado através de temperos cuidadosos e do uso de ingredientes como molho de soja, miso e cogumelos shiitake. Esses elementos se combinam para dar aos pratos uma profundidade de sabor difícil de replicar. A apresentação é outro aspecto crucial. Na culinária japonesa, a aparência da comida é quase tão importante quanto o sabor. A disposição no prato e a escolha da louça desempenham papéis importantes em aprimorar a experiência gastronômica, tornando cada refeição uma forma de arte. E claro, temos o sushi. Provavelmente o primeiro prato que vem à mente quando se pensa em comida japonesa. Mas sushi não é apenas peixe cru. É uma forma de arte que requer anos de treinamento para ser aperfeiçoada. O arroz, o peixe e até mesmo o wasabi, cada componente precisa estar perfeito. Então, quer você esteja saboreando um delicioso ramen ou apreciando um pedaço delicado de sashimi, lembre-se, a culinária japonesa é mais do que apenas uma refeição. É uma experiência que respeita o equilíbrio da natureza, demonstra um trabalho artesanal meticuloso e, por fim, une as pessoas. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um prato japonês, reserve um momento para apreciar a cultura e a tradição presentes em cada mordida. Hoje vamos mergulhar em um tópico tão fascinante quanto controverso: a cultura pornográfica japonesa. Talvez você já tenha ouvido falar do termo hentai, mas acredite, há muito mais a se explorar. Para começar, o Japão possui uma das abordagens mais singulares da pornografia no mundo. O que a torna tão especial? Bem, ela é fortemente influenciada pela longa história do país e por sua cultura pop distinta. Curiosamente, o Japão exige legalmente que todos os órgãos genitais na pornografia sejam censurados. Sim, você ouviu direito. A censura é um grande problema por aqui. Isso levou ao surgimento de alternativas criativas na indústria, como a famosa técnica de pixelagem. É estranho, mas meio que aumenta a mística, não acha? Agora vamos falar sobre o hentai, que se traduz literalmente como pervertido em japonês. Esse gênero de anime e mangá pornográfico conquistou um grande número de seguidores em todo o mundo, não apenas no Japão. É conhecido por seus cenários extremamente imaginativos, que podem ser, digamos, bem ousados. Mas, além das telas e das páginas, a cultura pornográfica do Japão também enfrenta críticas, principalmente no que diz respeito à representação das mulheres e do consentimento. É uma questão complexa que gera debates intensos tanto local quanto globalmente. Em resumo, a cultura pornográfica japonesa é um poço profundo de influências tradicionais e controvérsias modernas. Seja você intrigado, confuso ou um pouco dos dois, é inegável que esse aspecto do entretenimento japonês deixou um impacto duradouro no cenário global. O mundo do entretenimento adulto japonês, mais conhecido como JAV, vídeo adulto japonês. Para começar, vocês sabiam que o Japão é um dos maiores mercados de entretenimento adulto do mundo? É isso aí, uma indústria multibilionária que vai desde revistas e filmes até jogos interativos. Mas o que realmente diferencia o JAV? Não é apenas o conteúdo, mas também a cultura e as leis que o cercam. Por exemplo, apesar da ampla aceitação e consumo, o JAV é fortemente censurado devido às rígidas leis japonesas. Sim, aquelas famosas pixelizações, e tem a variedade. O JAV atende a uma vasta gama de gostos e preferências, o que pode ser surpreendente para muitos fora do Japão. Do mainstream ao super nicho, a amplitude de gêneros é impressionante. Outro aspecto fascinante é a interação com os fãs. Os fãs podem conhecer seus artistas favoritos em eventos públicos, algo raro na indústria adulta em outros lugares. É um nível diferente de interação entre estrelas e fãs que você talvez não encontre em Hollywood. Agora, apesar de sua popularidade, a indústria enfrenta desafios, desde questões legais até estigma social. Os artistas geralmente lidam com a percepção do público e preocupações com privacidade, o que pode ser bastante assustador. Então,
Seja você um curioso ou um aficionado experiente, entender as nuances do Jave nos dá uma visão não apenas de uma indústria, mas de um aspecto único da cultura japonesa. É complexo, controverso, mas inegavelmente uma parte significativa do cenário de entretenimento no Japão. Obrigado por assistir. Se essa espiada no mundo do entretenimento adulto japonês despertou seu interesse, clique no botão curtir. E quem sabe a gente explora mais tópicos intrigantes como esse. Lembrem-se, o mundo é vasto.